Boa noite a todos. Boa noite, irmão Juliano, irmão Robson, irmão Rogério Buzzi. Obrigado pela presença de vocês aqui, imensamente eu agradeço. Boa noite, os irmãos da sala. Vamos lá pelo começo lá, Mateus Buzzi, Daniel Apocalipse, a Daniela Edson Dresch, o Robson Liro, o Júnior Ramos, o Giovanni Abdon, Francisco Eleilson, Diego Barreto, Admilson Aquino, Jackson de Sena, Felipe Meirelles, Maria Conceição, irmã querida, boa noite, irmã. Enfim, boa noite a todos os irmãos que estão nos assistindo ao vivo e os irmãos também que vão assistir posteriormente essa gravação. Fiquem todos com Deus. Agradeço a presença de todos. Nós vamos dar início a mais um estudo com o irmão Rogério Buzzi e nós vamos fazer uma oração inicial. Antes, se algum irmão quiser dar uma boa noite para o pessoal, fique à vontade. E a gente vai fazer a oração. Vamos orar? O senhor ora, pastor? Sim, oro sim. Amém. Antes de orar, eu quero desejar a todos meus amados irmãos e irmãs que estão participando conosco um abraço a todos, que Deus os abençoe. Um feliz sábado à Igreja Viva do Senhor Jesus, que se faz aqui presente, especialmente o meu querido irmão Rogério Buzzi, sua esposa e filhos, irmão Robson Lira, esposa, meu querido irmão Marcílio, esposa e filho, e o grupo de irmãos e irmãs que estão lá na sala. Não vou enumerá-los, porque são muitos, isso nos dá uma alegria muito grande, mas eu quero desejar que o sábado de todos nós como igreja seja um sábado promissor, cheio de bênçãos, de muita paz para todos nós. Vamos orar, Pai. Pai Santo, Pai querido, nós nos colocamos diante do Senhor como igreja verdadeira, para que unidos possamos, através do Teu servo, transmitir a Tua palavra verdadeira, que não só transforma as vidas, mas também pode livrar da perdição eterna aqueles que nele creem. Que este nome glorioso, o nome do Teu Filho bendito, Jesus, o Senhor, ele possa realmente fazer a diferença nos nossos corações. E que os lábios do Teu servo sejam um instrumento poderoso para transmitir a Tua vontade aos nossos corações. E que nós possamos estar ávidos, desejosos de ouvir a Tua palavra através do Teu servo, para o nosso crescimento, para o nosso entendimento, para a nossa unidade como igreja viva do Senhor Jesus. Que a Tua palavra possa, nesta noite, fluir de tal maneira que ela possa fazer a diferença nos nossos corações. Toma o Teu servo nas Tuas mãos e prepara os nossos ouvidos para ouvir a Tua palavra. Pai querido, não só os que estão aqui presentes conosco agora, mas todo aquele que no futuro estará ouvindo esta mensagem, que ela seja impactante nos seus corações, que ela venha realmente despertá-los para uma vida íntima com o Senhor. Pai, a nossa oração de agradecimento por este momento ímpar, por esse momento tão importante em nossas vidas, que é ouvir a Tua palavra. Nós agradecidos, como igreja, oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém, Pai. Amém. Amém. Irmão Rogério, é com o irmão. Um feliz sábado a todos os nossos amados irmãos e irmãs. Eu acredito de todo o meu coração, meus amados irmãos e irmãs, e todos aqueles que nos escutam neste momento e que nos escutarão um dia,
pela graça do Senhor Jesus, que nós não estamos diante de um debate doutrinário. O estudo que vamos tratar hoje não se trata pura e simplesmente de quem tem ou não tem razão, de quem está certo ou não está certo. Se nós não abrirmos os nossos corações nessa noite para poder entender a importância e a gravidade desse estudo, de fato nós estaremos com um grupo acreditando naquilo que quer e com outro grupo acreditando naquilo que quer também. Isso vira um debate teológico que não vai nos levar a lugar nenhum. Agora, se nós, nessa noite, no dia do Santo Sábado do Senhor, um dia em que eu acredito de todo o meu coração, irmãos, que é um dia escolhido por Deus para revelar as preciosas verdades de Deus de uma forma toda diferente, de uma forma toda única. Lembrem-se, meus amados irmãos e irmãs, que foi num dia de sábado que Deus escolheu para dar a luz do Apocalipse, que é, sem dúvida nenhuma, nos dias de hoje, o livro mais importante de toda a Bíblia. Não que a Bíblia tenha um livro mais importante, mas, repito, nos dias de hoje é o livro mais importante, porque é sem dúvida nenhuma o que nós necessitamos. E se nós formos simples, irmãos, se nós formos simples como Deus quer que sejamos simples, nós veremos uma coisa que está escondida ou perdida de vista da grande maioria, que é pura e simplesmente entender que a Bíblia é a história do ser humano desde o seu início até o seu final. E se debatem hoje de forma teológica o livro do Apocalipse, o livro disso, se isso é para os nossos dias, se não é para os nossos dias, irmãos, basta saber que o Gênesis abre a história do ser humano e o Apocalipse encerra. Não é preciso saber nada mais além disso para entender como o livro do Apocalipse é um livro para os nossos dias. Durante essa semana, eu fui dormir numa dessas noites com o coração apreensivo em relação a este tema, que tanto tem castigado muitas pessoas. E na madrugada eu fui desperto, 4 horas e alguma coisa. E como que, não é que Deus falou comigo, meus irmãos, mas aquela impressão forte no coração, e você começa a orar pedindo sabedoria, pedindo entendimento. E é como se Deus te mostrasse uma coisa muito simples. É como se eu ouvisse a voz do Senhor me perguntando: filho meu, servo meu, lembra-te, quem é o meu e o teu maior inimigo nesta terra? Pergunta simples que parece não ter nada a ver com isso. Lembra-te qual é o teu e o meu maior inimigo nesta terra. Lembra-te disso, filho. E aparentemente, como aquelas afirmações que Cristo fazia no meio de um sermão, que aparentemente não tinham nada a ver. Ele estava falando de um assunto, de repente ele dizia alguma coisa, você dizia: mas espera aí, por que ele disse isso? Aparentemente nada tinha que ver com aquilo. Mas Cristo sabe exatamente a necessidade do seu povo, sabe exatamente onde falar, como falar, por que falar. E eu gostaria de abrir esse pequeno estudo pedindo a todos os amados irmãos o seguinte: em primeiro lugar, vamos deixar as perguntas, se houverem, para o final, para que a gente possa seguir um raciocínio de estudo aqui. Não é um monólogo, mas para que a gente possa, todos nós, ir meditando naquilo que vai sendo falado. Muitas vezes uma pergunta que é feita agora, ela é respondida logo mais à frente pelo próprio texto. O Senhor conhece os corações de cada um, conhece as suas dúvidas, e tem acontecido muito quando se vai apresentar um tema que o Senhor, durante o próprio estudo, vai tirando as dúvidas que porventura nasçam nos corações. Vamos confiar nesse Deus que num dia de sábado, jogou luz fantástica para João, e vamos confiar que ele é realmente capaz de instruir o seu povo nesta noite. Se nós não aprendermos, amados irmãos e irmãs, a estudar a Bíblia como deve ser estudada, e não acredite que nós sabemos estudar a Bíblia, nós temos que aprender sempre, mas se nós não aprendermos a estudar a Bíblia de verdade, com seriedade, com atenção, com cuidado, como Deus quer que se estude, e não como nos ensinaram a estudar, não será a Trindade que irá nos derrubar hoje, quem sabe, mas amanhã o inimigo virá com uma nova ideia.
Será um sábado lunar? Será uma sinalização que aparece sempre com esses sensacionalismos? Será, irmãos, o inimigo sempre tem armadilhas prontas para nós. E se nós, repito, não aprendermos a estudar a Bíblia e ter atenção e oração e jejum por vezes, nós vamos ser vítimas dele. E eu gostaria de abrir esse estudo de uma maneira que talvez não seria a que os irmãos esperam, mas vamos, como digo, permitir que Deus conduza o estudo. E vamos para o livro de Gênesis, no capítulo 3, versículos 2 a 4. O Marcílio, se puder ir colocando o texto, nos ajude, por favor, para que a gente possa entender, porque se nós não entendermos, repito, como estudar a Bíblia e como o inimigo é capaz de, com pequenas palavrinhas dentro da Bíblia, nos fazer com que entendamos errado, nós vamos ter todo um entendimento confuso em relação àquilo que Deus quer. Então, irmãos, no livro de Gênesis há uma história que ela não está ali por acaso. Não está ali, repito, por acaso. No capítulo 3, versículos 2 a 4, e será um desafio que eu quero que os irmãos, por favor, respondam escrevendo no chat, para que a gente possa ver como, por vezes, uma lição que é simples, não parece tão simples. Aqueles que, porventura, já ouviram essa participação um dia, deixem que os outros respondam, para que a gente possa ter um estudo participativo aqui. Capítulo 3 de Gênesis, versículos 2 ao 4. Disse a mulher à serpente. Eva está aqui, foi instruída por Adão. Adão instruiu a ela perfeitamente aquilo que Deus lhe disse. Eva teve, de fato, instrução do Senhor. É uma crente, esta mulher. Ela é uma crente, ela não é uma ímpia. Eles não caíram ainda. E vejam o que acontece. Disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. E então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Nós conhecemos o resultado dessa conversa. Eva cai, vítima do inimigo. A pergunta, no entanto, é a seguinte: como é que Cristo, citando a Bíblia, citando está escrito para o diabo, derrotou o diabo? E como é que Eva, citando a Bíblia, citando está escrito de Deus, ela diz, vejam bem, do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, está escrito: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Pergunto a todos os amados irmãos e irmãs, por favor, aqueles que tentem responder o que houve. Por que foi que Eva caiu, se ela citou um está escrito? Dou um tempo agora para que os irmãos, por favor, se manifestem, colocando aí aquilo que os irmãos acreditam. E é importante que a gente entenda isso, porque temos que estabelecer um conceito de estudo de uma vez por todas, para que a gente não seja vítima de cada coisa que o inimigo levanta contra nós. Cada detalhe, para que a gente entenda de fato. Vejam, Eva, com toda a sua percepção, né, eles não haviam sido vítimas do pecado, tinham um raciocínio muito melhor que o nosso, tinham de fato isso. E o que acontece, finalmente, que ela cai. Né? Então, se nós observarmos aqui, o Daniel já colocou uma resposta aqui, não sei quem mais gostaria de responder, nós vamos avançando para que o estudo não fique lento. Enquanto isso, por favor, fiquem à vontade e vão colocando aí o que entendem. Prestem atenção agora, irmãos, no capítulo 2, versículos 16 e 17. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás,
porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Notem aqui um detalhe que certamente passa despercebido e que o inimigo tem usado como uma arma contra os chamados crentes de hoje. Deus diz taxativamente: da árvore, da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isso foi o que Deus disse, isso é o que está escrito. Porém, Eva diz: do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. O simples fato de Eva acrescentar o nem nele tocareis foi o que o inimigo usou para derrubá-la. Deus não disse para não tocar. E o que eu quero que prestem muita atenção nisso, irmãos, para que os irmãos entendam que hoje, irmãos, principalmente sobre, muito bem, o tocareis foi acrescentado ao que Deus havia dito. Por isso ela cai, porque ela usou o que Deus disse, sendo que não havia dito aquilo. Irmãos, uma palavrinha que ela acrescenta e nós estamos no problema que estamos. Vejam, irmãos, o grau de problema que foi criado por simplesmente tentar enfrentar o inimigo dizendo que Deus disse o que não disse. Repito, uma palavra, meus amados irmãos e irmãs. E hoje eu lhes asseguro diante de Deus, tendo os anjos de Deus por testemunho, acrescenta-se frases inteiras de púlpito que Deus não disse. E as pessoas dizem amém. Existem pastores hoje que através da neurolinguística e de púlpito dizem, então aquilo, e citam um texto que não está na Bíblia, não está nada, uma frase inteira que não está na Bíblia, como se estivesse na Bíblia, e as pessoas dizem amém. E por quê? Porque não estudam a palavra de Deus, não conhecem a palavra de Deus. Irmãos, se no passado uma palavra só acrescentada, o inimigo fez o que fez, imaginem frases inteiras como se fazem hoje. Mas o que é muito pior, toma-se hoje textos e elabora-se locubrações ou elabora-se raciocínios em cima de um texto que nada tem que ver com o está escrito. Irmãos, está escrito é está escrito. E se ouve muito hoje. Veja, mas o Espírito Santo geme. Então, o Espírito Santo tem que ser uma pessoa. Está escrito. É a norma do cristão. Não cabe na palavra de Deus, eu acho, logo, ou é lógico que. Não existe lógica absolutamente nenhuma num ser humano morrendo na cruz do Calvário e vencendo uma batalha. Repito, que lógica existe num ser humano morrendo na cruz do Calvário, naquilo que era o pior tipo de morte, onde morriam os piores assassinos, e estar vencendo uma batalha naquele momento. Irmãos e irmãs, entendam, por favor, por que fazemos questão de colocar isso. Quando Cristo está falando com Satanás, ele cita o está escrito sem uma vírgula de erro. E o poder está na palavra, irmãos. Na palavra, não no raciocínio humano. O raciocínio humano sempre vai errar. Não importa quanta lógica existe naquilo que se diga, irmãos. Se nós vamos aceitar uma religião da lógica, nós temos que ser todos espíritas. É a religião mais lógica que existe, porque ela faz uso da pseudociência, da psicologia, ela faz uso de tudo aquilo que se pode fazer, inclusive da evolução. Inclusive, que é lógica. Mas não existe lógica, repito, nas coisas de Deus. Não existe lógica num Deus que diz para alguém,
Escuta, marcha. Senhor, mas o mar está fechado. Marcha, Moisés. E o mar se abre. Não existe lógica nos milagres de Deus e não existe lógica na palavra de Deus. A palavra de Deus é uma palavra feita em primeira instância de fé. Você tem fé e a palavra de Deus corresponde à tua fé. Agora, irmãos, no livro de Mateus, por exemplo, quero colocar um outro exemplo muito simples. Os irmãos já devem ter ouvido muitas vezes, ou algumas vezes, cada um, claro, com a sua cultura de igreja, sobre a questão da pergunta de Pedro. Pedro pergunta para Cristo: Senhor, quantas vezes devo perdoar aquele que peca contra mim? Eu tenho certeza que os irmãos já devem ter ouvido alguma vez. A resposta é, você deve perdoar tantas vezes quantas forem necessárias. Você deve perdoar todas as vezes. Você deve perdoar isso, você deve perdoar aquilo. Este é o sermão de todos, irmãos. Todos os pastores que pregam sobre esse tema, e eu digo por experiência, porque já ouvi várias pregações dessa natureza. Mas a pergunta, meus amados irmãos, é uma só. O que é que está escrito? Qual foi a resposta de Jesus? Pedro diz: 7 vezes, Senhor. Pergunto de novo aos amados irmãos, qual foi a resposta de Jesus? Não te digo que 7, mas 70 vezes 7. Jesus não disse quantas vezes forem necessárias. Jesus não disse sempre que precisar. Jesus não disse nada disso. Jesus disse 70 vezes 7. E quando alguém que é perfeito diz para você 70 vezes 7, a melhor coisa que você faz é obedecer ao que ele te deu como regra e fazer o que ele te falou. Se Jesus chega para você, para o Jonathan, para o Robson, para o Giovanni, para o Júnior, para o Aquino, e diz assim: Aquino, Jonathan, 70 vezes 7. A melhor coisa que você faz é fazer a multiplicação. E quando você faz a multiplicação, você vai encontrar uma resposta que Cristo te dá, muito mais importante do que aquela que Pedro colocou. Porque Cristo conhece a necessidade do seu povo em todas as gerações. Estava para terminar o tempo dos judeus. E Cristo diz 70 vezes 7. Quando você multiplica, você encontra a resposta. 490 é a resposta. E quando você agora tem uma resposta 490 e você diz: Senhor, 490, o que o Senhor quer dizer com isso, Senhor? 490. E aí o Espírito de Deus te ilumina a mente e a Bíblia agora, com o está escrito, vai responder com outro está escrito. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. 70 semanas, 70 vezes 7, 490. Estava para findar-se o tempo dos judeus. Estava para se findar o tempo do perdão do povo judeu. E o povo judeu deixaria de ser o povo escolhido, e Jesus estava mostrando que a profecia estava para se cumprir. Quando Cristo fosse levantado, crucificado por aquele povo, e finalmente, quando eles estariam selando a sua rejeição, e quando finalmente Estevão fosse apedrejado, as 490 dias proféticos se finalizariam e o evangelho agora iria para os gentios. Tanto é verdade que se cumpre isso, que imediatamente a partir do apedrejamento de Estevão, Saulo vira Paulo e agora Paulo vai levar o evangelho aos gentios. Por que coloco isso? Para que a gente entenda, irmãos, como é importante o está escrito e não o que os pastores e não o que aprendemos, digamos, mesmo, irmãos, em detalhes que aparentemente não criam nenhum problema. Está escrito e ponto final, irmãos. Sempre. E o está escrito, irmãos, doutrinário, é sempre um claro assim diz o Senhor. Claro, os 10 mandamentos da lei de Deus. Claros, incisivos, simples e perfeitos.
Assim, só assim. Profecia é um assim diz o Senhor, mas não é um claro assim diz o Senhor, como são as parábolas. Aí você não tem um claro assim diz o Senhor, você tem um assim diz o Senhor, e deve permitir que um outro está escrito interprete aquele está escrito primário, que muitas vezes nas parábolas e nas profecias é simbólico. É preciso apenas entender a diferença entre uma coisa e outra em primeiro lugar, e entender sempre que as verdadeiras pérolas dos ensinos de Cristo, elas estão, irmãos, escondidas. Não é por acaso que Cristo se apresenta como a grande pérola, não é por acaso que os maiores tesouros da palavra de Deus são apresentados como pérolas. No fundo, irmãos, na área de maior pressão do mar, na área mais escondida, mais escura, ou seja, é lá que estão os grandes tesouros de Deus. Cavar e cavar fundo, buscar e buscar fundo, irmãos. Assim é que nós vamos encontrar de fato a palavra de Deus. Agora, no livro, irmãos, de Apocalipse, no capítulo 13, e aqui quero reportar ponto a ponto alguns aspectos, no capítulo 13, nós encontramos toda uma dedicação de um pai de amor, tentando por todas as formas possíveis e imagináveis ensinar-nos a identificar a besta. E a razão é uma só. A besta de Apocalipse 13, que sobe do mar, é o principal inimigo do povo de Deus nesta terra e é o principal inimigo de Cristo e de Deus nesta terra. Repetimos em alto e bom som. O principal inimigo de Cristo, da igreja de Cristo nesta terra e do nosso Pai Celestial é a besta que sobe do mar, que é o papado. Ok? Papado. No livro de João, capítulo 14, versículo 30, João 14, 30. Vamos ver o que encontramos em relação a isso. E tenham paciência que nós vamos entrar no tema com bastante propriedade. João 14, 30. Vejam o que é dito aqui. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Vejam, irmãos, quanto do inimigo tem em Cristo, nada tem em mim. Nada. No mesmo livro de Apocalipse, no capítulo 14, ao versículo 5, 14, 5, Apocalipse 14, 5, é dito claramente sobre os verdadeiros servos de Deus, falando dos 144 mil, né? Nós encontramos, irmãos, uma advertência e ao mesmo tempo uma afirmação que não pode ser negada. Na sua boca não se achou engano, não está falando de mentira, não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. O enganador, o inimigo da igreja, o inimigo de Cristo, o inimigo de Deus na terra, a besta, recebe poder do dragão, recebe poder de Satanás, o enganador, repetimos, e vai procurar de todas as formas enganar a igreja de Deus. Mas existe um povo que não será enganado. Agora pensem um pouquinho nisso. Pensem, irmãos, apenas nisso. O maior inimigo da igreja de Cristo, aquele que tem Satanás por seu pai, que é o enganador. Satanás chega a Cristo e Cristo diz, aí vem o inimigo e ele nada. Irmãos, nada é nada. Se nós queremos ser a verdadeira igreja de Cristo, se nós queremos ser a noiva virgem, pura de Cristo, se nós não queremos ter na nossa boca engano, nós
nada, irmãos, nada temos que ter da besta e do dragão. Nada, irmãos. Ah, mas eles ensinam que Cristo... Nada, irmãos, nada. Por favor, entendam isso. Ele é o inimigo da igreja de Cristo. E o inimigo da igreja de Cristo, sobre este tema, diz algo que vale a pena os cristãos de hoje entender. Estamos falando, repito, do inimigo de Cristo, do inimigo da igreja, daquele que simplesmente vai tentar destruir a igreja com o seu vinho babilônico, e ele diz e ensina o seguinte: o mistério da Trindade é a doutrina central, principal da fé católica. Sobre esta doutrina estão baseadas todas as outras doutrinas da igreja. Manual para o Católico de hoje, página 16. Irmãos, o mistério da Trindade é a doutrina central da igreja e do inimigo de Cristo. É a doutrina central daquele que recebeu o poder do dragão. É a doutrina central sobre a qual estão baseadas todas as outras. Todas as outras, irmãos. Imortalidade da alma está centrada na doutrina da Trindade. Tudo que vocês imaginarem está centrado nesta doutrina. E a pergunta é simples: podemos nós, que fomos chamados por Deus como protestantes, que não tem engano na sua boca, com uma missão única no mundo, que é de mostrar ao mundo as verdades de Deus, recuperar o evangelho eterno, podemos nós, num tempo em que vivemos, amados irmãos, chamados por Deus como um grupo especial, assim como foi Lutero, como foi Elias, como foram João Batista, para denunciar aqueles que estão contaminando a igreja de Deus no mundo. Podemos nós viver e ensinar a principal doutrina do inimigo de Cristo? Podemos, amados irmãos? Mas vamos avante, vamos avante. No livro de Êxodo, amados irmãos, no capítulo 20, nós vamos encontrar algo que Deus, em sua infinita misericórdia e amor, pensando nos seus servos na terra, deixou registrado com o seu, prestem atenção nisso, amados irmãos, com o seu próprio dedo. Toda a Bíblia é inspirada por Deus, mas nos 10 mandamentos, o nosso Pai Celestial, sabendo da importância daquilo que o Senhor estava ensinando, ele simplesmente escreve de uma maneira que ninguém pode errar, de uma maneira que não se pode entender diferente, de uma maneira que não se pode discutir, não se pode aceitar ou não, assim como o sábado. Lembra-te do dia de sábado, não é domingo, não é um lunar, lembra-te do dia de sábado, 6 dias farás a tua obra, etc, etc, etc. Simples, não farás para ti imagem, não faça imagem, pronto. Não, mas eu só faço para... Não é para fazer. Esse mesmo Deus que deixa esses mandamentos de forma muito simples, não roubarás, né? Não levantarás falso testemunho, etc, etc, etc. Simples de tudo. Esse mesmo Deus diz o seguinte, escrevendo com seu próprio dedo: não terás outros deuses diante de mim ou nós. Mim ou nós. O que é que esse Pai maravilhoso escreveu com o seu próprio dedo? Não terás outros deuses diante de mim. Simples, absoluto. Não, mas eu acho que... Eu acho nada. Está escrito, eu aceito. E é mandamento.
Não preciso ficar me perdendo, irmãos, com uma série de... Não, mas veja bem, lá é dito Elohim, plural, nós sabemos que é uma palavra composta. Onde está escrito na palavra de Deus pluralidade, palavra composta? Deixemos a teologia para os teólogos. Vamos nós aceitar a simplicidade da palavra de Deus. Nós vamos aceitar a simplicidade da palavra de Deus. Porque a teologia antiga dos rabinos, dos doutores da lei, já naquela época, doutores da lei, fariseus, saduceus, os pastores e líderes da igreja da época, não foram capazes de identificar a vinda de Cristo, irmãos. Não foram, pensem nisso, amados irmãos, por favor. Os pastores da época não foram capazes de andar 60 quilômetros até Belém para ver se de fato havia nascido o Rei do Universo, para ver se Cristo havia vindo ou não. Eles tinham tudo, irmãos. Não vamos imaginar que mudou alguma coisa. Não mudou, irmãos. Não mudou. Eles não foram capazes de identificar a primeira vinda de Cristo e os pastores de hoje serão incapazes de entender a segunda vinda. Eu não estou generalizando. Há exceções? Há. Mas, por favor, fiquemos com a simplicidade do Evangelho, irmãos. Com isso. Os nossos pioneiros, irmãos, para aqueles que acreditam, porque estamos falando, fala-se uma série de coisas. Os nossos pioneiros, os nossos irmãos do passado de verdade, Abraão, Jacó, Isaac, escolham. Se você perguntasse a qualquer um deles, a resposta era imediata. Um Deus. O Deus, não os deuses. O Deus. E não adianta tergiversar. Não, mas a Trindade explica que é um só Deus, mas é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Jamais os nossos irmãos do passado acreditaram nisso e jamais acreditariam. É um fato, e já vamos ver como essas coisas devem ser ensinadas. Está escrito. Onde está escrito Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Uma passagem só, que fale o Deus Filho. Ah, não, mas lá... Não, eu quero que me digam onde está escrito Deus Filho. Tem que estar escrito. Doutrina é isso, irmãos. Tem que estar escrito e com clareza. Deus não deixaria que a palavra de Deus fosse confusa. Agora, claro, existem textos que aparentemente ensinam a Trindade. Aparentemente. O inimigo sempre vai fazer assim, ele é o enganador. Ele vai pegar o texto e vai dar uma explicação dele para o texto, como fez com Cristo. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Estava escrito ou não estava? Estava, irmãos. Só que ele escondeu um pedacinho. Ele escondeu a parte que dizia nos teus caminhos. Então, ele estava tentando Cristo na presunção, que é onde caem milhares hoje. E é assim que ele trabalha. Ele não diz para você não está escrito, ele diz está. Ele só diz, mas me permita explicar para você. E vai usar os doutores de teologia. Vai usar os doutores de teologia como usou no passado os doutores de teologia. Os magos chegam na cidade. Os magos imaginavam que iam encontrar a cidade empolvorosa pelo rei que havia nascido, por aquele que por anos os pastores da época falaram. Quando eles chegam, nada. Eles chegam e digam, escuta, mas cadê? E começam a procurar, e vão para o palácio, vão para Herodes, escuta, e nada. E o povo agora desperta. Mas aí o povo vai perguntar para os pastores. E os pastores? Não. Herodes pergunta para os pastores. Os pastores, com muito custo, falaram para Herodes. Não, de Belém que veio. Mas nem foram lá para ver. Deus estava mostrando através de uma estrela, guiando os magos, tudo, a profecia se cumprindo. E os pastores acalmando o povo, e o povo então não entendeu que Cristo havia nascido. Pensem nisso, irmãos. Os pastores, que deveriam ter ensinado o povo, não foram capazes de ensinar a verdade naquela época. E Cristo, falando dos nossos dias, disse,
porventura, quando vier o Filho do Homem, haverá fé na terra? Ou seja, vai ser muito pior. Foi destas gerações, irmãos, que vivem agora, que foi dito, muitos virão em meu nome, os chamados falsos profetas. Foi desta geração. E nós parece que, por vezes, irmãos, não conseguimos ver como Deus está gritando aos nossos corações para que realmente Ele possa ter nas mãos um povo puro. Deus está limpando a sua seara. Deus está chamando pessoas que são independentes das tradições teológicas. Gente que se debruça, que ora, que busca em particular com Cristo a explicação das profecias. No livro de Salmos, irmãos, Salmos capítulo 19, Salmos capítulo 19, Salmos 19, no versículo 7. Salmos 19, 7. Nós vamos encontrar algo que é muito simples, como deve ser a palavra de Deus, mas se estudado de forma, com oração, pedindo a Deus que grave no nosso coração, como gravou a palavra naquela época, nós vamos entender que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Simples, irmãos. É estudar a palavra de Deus e aceitá-la de forma simples. Eu pergunto aos amados irmãos e irmãs, alguém que nunca ouviu sobre trindade, sobre divindade, nunca ouviu sobre essa luta, lá no meio do campo, lá no meio de uma cabana, joelho no chão e oração, o que é que ele vai aprender a crer? Ele vai aprender a crer no Deus único e o Senhor Jesus Cristo, ou ele vai aprender a confiar numa trindade? Onde ele vai encontrar, lá numa cabana, só ele, a Bíblia e o Espírito de Deus? Onde ele vai aprender lá em pluralidade, ou um dual composto, ou uma palavra plural? Onde ele vai encontrar esses termos teológicos para Elohim e para tudo isso que se coloca teologicamente, tentando mostrar para nós uma realidade que não existe? Irmãos, imagine-se todos vocês nesse momento, os irmãos e irmãs. Por favor, fechem os olhos por um momento, meus amados irmãos e irmãs. Por um momento. Fechem os vossos olhos. Imaginem Cristo agora na frente de vocês, na frente de cada um de vocês, e fazendo uma pergunta muito simples. Filho meu, filha minha, responda-me, quantos deuses existem? E ele quer uma resposta bíblica. Eu quero, filho, uma resposta bíblica. Olha, senhor, sabe, eu acredito... Não, filho, não, nada disso. Volta, filho, volta. Vou te fazer a pergunta de novo, meu filho. Quantos deuses existem? Eu quero um está escrito. Nada além disso, filho. Eu não quero raciocínio teológico, eu não quero nada disso. Eu quero uma resposta bíblica. Assim como eu respondi ao inimigo há muito tempo atrás. Está escrito. Eu só quero isso, filho. Dá-me apenas um está escrito, filho. Pergunto a todos os irmãos e irmãs, qual seria a sua resposta? Bíblica, puramente bíblica. Uma frase, bíblica. Bom, senhor, Tomé disse, Senhor meu e Deus meu. Serve essa? Não serve, filho. Quero uma resposta para a minha pergunta. Quantos deuses existem? E a resposta bíblica para essa pergunta, de forma simples e categórica, é uma só. 1 Coríntios 8:6. É a única resposta clara como o sol para essa pergunta. E o que diz 1 Coríntios 8:6, irmãos? Não há outra resposta, embora hajam respostas paralelas, mas uma resposta a esta pergunta, que é a grande questão da trindade, ou da divindade, que é quantos deuses existem. A resposta tem que ser, não é essa a resposta. Alguém colocou aí um Deus somente. Não é essa a resposta, porque não é essa a resposta bíblica.
Nós queremos uma resposta bíblica, nós queremos um texto bíblico, nós queremos um está escrito. Agora sim temos um está escrito. Vejam a pergunta, de novo. Quantos deuses existem? Então a resposta seria, embora hajam aqueles que dizem que há muitos deuses, todavia, para nós, há um só Deus. Quem é ele, Senhor? O Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Então, vejam, a pergunta foi para quem? Para os anjos? Não, a pergunta foi para nós. Todavia, para nós, que como Paulo somos servos de Deus, que estudamos, que buscamos, que procuramos ensinar a verdade aos outros, para nós, que fomos salvos pelo sangue do Cordeiro, não aos anjos, para nós, há um só Deus e Ele é o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. E um só Deus, não, um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Isso é uma resposta bíblica. O Jonathan coloca outra resposta, muito bem, bíblica, a resposta também. Quantos deuses existem? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Por que falamos de 1 Coríntios 8:6? Porque 1 Coríntios 8:6 responde, inclusive, quem é Deus. A resposta de Timóteo diz, há um só Deus e um só mediador. Mas não diz quem é Deus. Mas 1 Coríntios 8:6, inclusive, diz quem é Ele. O Pai. E, obviamente, aí temos 1 Timóteo, né, e todos os textos que são categóricos. Certo? Categóricos. Agora, irmãos, vamos seguir nesse raciocínio. Qual é a importância de se estudar esse tema? O irmão Felipe se antecipou. Glória a Deus, né? E o irmão Daniel também. Amados, qual a importância? Eu já ouvi, por exemplo, pessoas dizer, isso não é para salvação. Irmãos, e a vida eterna é esta. Quem não quer a vida eterna não precisa se embrenhar nesse estudo. E eu não estou... Irmãos, e mais uma coisa, tá? Por favor, irmãos, está escrito... A vida eterna é esta, não está dizendo a salvação é esta, não confundam também. Vida eterna, embora tenha relação com a salvação, não é a mesma coisa. Podemos estudar num outro momento isso. Tá? Pode escandalizar, não importa. A verdade é verdade, irmãos. Tá? Agora, e a vida eterna é esta. Prestem muita atenção na palavra de Deus, meus amados. Que te conheçam. Vamos lá, irmãos. Que te conheçam. Como? A ti só único. Vejam bem, irmãos. Prestem atenção nisso. Quando Deus fala algo uma vez, é importante. Quando Deus fala 2 vezes, é muito importante. E quando o Senhor fala 3 vezes numa mesma frase, o que pode ser isso, irmãos? Será que Deus não conhecia a dificuldade, não sabia da dificuldade que viria nesse assunto? A vida eterna é esta. Que te conheçam a ti, um. Só um. Único. Um. Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo a quem enviaste. Se nós não prestarmos atenção nestas lições de Cristo, diretas, claras, irmãos, sinceramente, o que será de nós? Agora, irmãos, vamos ver qual é a nossa missão como povo de Deus. Qual é a nossa missão, de fato, como servos de Deus nesta terra? Nossa missão como servos. Vamos para o livro de Apocalipse, no capítulo 14, e vamos encontrar a nossa missão. Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Vejam que interessante isso, irmãos.
Essa é a nossa missão. E é a primeira mensagem que deve ser dada ao mundo. Primeira mensagem que deve ser dada ao mundo. Em grau de importância, então, não precisamos falar. Vi outro anjo voar, mensageiro. Obviamente, Apocalipse é simbólico, já falamos. Mensageiro. Vi outro anjo, mensageiro, voar pelo meio do céu. Tinha o evangelho eterno. Não é um evangelho novo, irmãos. É o evangelho eterno, é o que cria Abraão, é o que cria Jacó, é o que cria todo aquele povo que realmente conheceu por experiência. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, vi outro anjo voar pelo meio do céu, tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Adora aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Adora aqueles? Não, adora aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. A questão aqui, irmãos, não é se Cristo deve ou não ser adorado. Claro que deve e as razões são inúmeras. Não é o caso neste momento. A questão sim é que criou-se uma doutrina de adoração que destrói a personalidade do nosso Pai, destrói a personalidade do nosso Deus. E quem criou essa doutrina sabia exatamente o que estava fazendo, porque ao arrogar-se a si o título de pai, ao arrogar-se a si o título de papa, ele deve destruir a personalidade do verdadeiro pai para que ele possa substituí-lo em adoração. Porque no momento que a adoração é dada ao papa, essa adoração imediatamente é transferida a Satanás. E isso é um fato. Capítulo 13 de Apocalipse é taxativo. O texto diz simplesmente que adoraram o dragão que deu à besta o seu poder e adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta, quem poderá batalhar contra ela? Ou seja, a adoração que vai à besta, em realidade, é recebida por Satanás. Então, para Satanás, não importa a forma como a adoração venha. Desde que ela venha de forma equivocada, é ele que vai receber a adoração final. Por quê? Porque Deus só receberá aquilo que é a verdade. Se a Trindade não for verdade, ao adorar a Trindade, quem está recebendo a adoração é o pai da mentira, que é Satanás. Mas se a Trindade for verdadeira, então, de fato, o pai estaria recebendo a adoração. Mas ela não é real, ela não é verdadeira. Por isso, o texto vem e diz taxativamente, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E como que para que ninguém se equivoque, adore aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Mostrando claramente a quem deve ser dada a adoração. Por quê? Porque o Pai tem sido retirado do lugar de adoração e tem sido colocado nele, no lugar dele. Não importa de que forma, todas as formas, seja através de imagens, seja através de doutrinas falsas, seja através de que forma for, o inimigo tem procurado aqui na terra o que não conseguiu no céu, roubar a adoração e receber a adoração para si. Agora, a pergunta é, isto era profético? Aconteceria de fato? Em algum momento isso iria acontecer? Foi profetizado isso? Irmãos, no livro de João, capítulo 16, João, capítulo 16, João, capítulo 16, versículos 1 a 4. João 16, 1 a 4.
Vamos ver o que diz. Jesus está dizendo para os discípulos e está dizendo para nós: tenho-vos dito essas coisas para que vocês não se escandalizem. Tenho dito essas coisas para que vocês não se escandalizem. Vão expulsar vocês das sinagogas. Como é que é, Senhor? Vão expulsar vocês, meus servos, das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará estar fazendo um serviço a Deus. Espera aí, Senhor? Eles vão nos expulsar das sinagogas e vão tentar nos matar, pensando que estão fazendo um serviço a Deus. Sim, filhos, isso mesmo. Eles vão fazer isso. Senhor, mas por que eles farão isso? Filhos, eu tenho dito isso para que quando aquela hora chegar, vocês se lembrem que eu já tinha dito a vocês. E eu não vos disse isso desde o princípio porque eu estava convosco. Senhor, mas por que farão isso? Isto vos farão, porque prestem atenção, meus amados, nisso. Não conheceram ao Pai nem a mim. Senhor, mas o que eles conheceram? Eles conheceram uma trindade. Eles conheceram algo equivocado. E neste conhecimento da trindade, eles entendem que o Espírito Santo é Deus. E quando eles expulsarem vocês das igrejas, eles vão expulsar vocês pensando que estão fazendo um serviço a Deus. Mas o Deus que tem sido ofendido na mente daqueles que expulsaram os servos de Deus, em todo o mundo, irmãos. Perdão, todo mundo não, me perdoem. Em várias igrejas do mundo inteiro foram expulsos e a acusação é: vocês não creem no Espírito Santo. Vocês não creem que o Espírito Santo é Deus. Vocês não creem no Espírito Santo. E nós vamos defender o Deus Espírito Santo. E para defender o Deus Espírito Santo, nós vamos expulsar vocês das igrejas. Pergunto, isso aconteceu ou não? Irmãos, aconteceu. E já havia sido dito no livro de João. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E João 16,3 complementa: vão fazer isso porque não conheceram o Pai nem a mim. Não deram valor ao texto que diz: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Agora, no livro de João aqui, que acabamos de citar, qual era o assunto, irmãos? Jesus disse: tenho dito-vos essas coisas para que vocês não se escandalizem. Que estas coisas eram essas? Basta ler no livro de João mesmo, um pouquinho antes, capítulo 15, versículo 26. Um pouquinho antes dele falar, tenho dito estas coisas, veja o que ele diz. Quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito, aquele sopro, aquele ruach, aquele pneuma, no grego pneuma, aquele que eu vos enviar, que procede do Pai, ele testificará de mim. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Agora, irmãos, aqui, quando nós lemos, nós vamos perceber de forma muito simples que o assunto era exatamente o Espírito Santo. Este era o assunto que ele estava tratando e ele simplesmente diz: vão expulsar vocês. E vão expulsar por quê? Porque não conheceram o Pai nem a mim. Isso é fato. No livro de João, irmãos, capítulo 4, se mais não tivéssemos, irmãos, só isso seria suficiente, sinceramente, creio de todo o meu coração, seria suficiente para ligar um alerta em todas as igrejas de hoje. No capítulo 4 de João, versículo 20 ao 24, é dito: nossos pais adoraram neste monte, e vocês
Dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, acredite-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Por favor, amados irmãos e irmãs, entendam o que está ocorrendo aqui. Cristo sempre tem, a palavra de Deus sempre tem pérolas preciosas escondidas que você não vai encontrar na superfície. Vamos permitir que Deus, neste momento, nos ensine a cavar um pouco mais fundo. E me permitam ler agora, entendendo de uma forma um pouquinho mais profunda isso. E não acreditem em mim. Depois orem, peçam a Deus sabedoria, e Ele vai lhes mostrar se o que estamos falando é ou não verdadeiro. No versículo 22 agora. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores, irmãos, verdadeiros adoradores adoram ao Deus verdadeiro. Por isso diz, verdadeiro, o Deus verdadeiro. Verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Agora, irmãos, vamos tentar ver se, e não quero que ninguém se ofenda, que ninguém se machuque, apenas por um momento, ouçam e repito, sejam bons bereanos. Bons bereanos. Os bereanos são mais nobres que os tessalonicenses, porque eles vão ver se as coisas de fato são assim. Bons bereanos, vão buscar depois para ver se isso é assim ou não. Vamos tentar agora entender o que está dentro do sistema profético disso que aconteceu, dessa pequena história. Lembrando-se o seguinte, no versículo 19, pouco antes, disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Veja que ela deixa claro, vejo que és profeta. Um profeta fala também de profecias. E a palavra de Deus fala claramente que Cristo falava por parábolas. E sem parábolas, nada lhes dizia. Mas tudo os revelava em particular. Então, irmãos, vejam. Aqui nós temos uma samaritana, uma adoradora de imagem. E ela é mulher. Mulher em profecia é igreja. Então nós temos uma igreja representada aqui que adora imagens. Pensem nisso. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. Tente falar para um católico que ele deve aceitar a Cristo Jesus. Meu pai foi católico, minha mãe foi católica, e eu vou ser católico. Nossos pais adoraram nesta igreja, neste monte. E vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Pensem agora numa igreja do tempo atual que recebeu luz e foi a igreja escolhida por Deus, assim como Deus escolheu um povo no passado. Uma igreja que tem luz, como Jerusalém tinha. Disse-lhe Jesus, igreja, acredite-me. Por favor, você como templo do Senhor, você como a igreja, creia-me que a hora vem em que nem neste monte, nem na igreja que tem a verdade, nem na igreja que adora imagens, adorareis o Pai. Vocês adoram o que não sabem. Mistério. A Trindade é um mistério. Mistério você não sabe. Não adianta tentar explicar, mistério é mistério. Então você nunca vai saber a verdadeira adoração enquanto for um trinitariano, porque a própria igreja diz, é mistério. Vocês adoram o que não sabem. Nós adoramos o que sabemos. E nós adoramos, de fato, ao Pai. Nós adoramos o Pai, nós sabemos o que adoramos. E adoramos o nosso Senhor, nós sabemos o que adoramos. Mas aqui, irmãos, é preciso entender quem seria retirado da verdadeira adoração. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. No tocante à adoração, os judeus eram claros. Eles adoravam o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O Deus verdadeiro. Mas a hora vem. E agora é
A hora vem, irmãos, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito. Não se trata de igrejas. Não haverão mais igrejas. Você quer saber que igreja, filha? Eu estou te dizendo, não é mais uma questão de igrejas. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Defenderão não uma placa, mas a verdadeira adoração. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Irmãos, se mais não tivéssemos, apenas pensem no seguinte: chegou a hora, irmãos, em que Deus agora vai buscar os 144 mil. E os 144 mil, irmãos, diferente de todos os salvos que já houveram na terra, os 144 mil terão a experiência do Pai em relação à vida. Cristo passou pela morte. Os 144 mil adorarão ao Pai porque terão no coração o desejo supremo de adorar aquele que nunca conheceu a morte. E ao fazer isso, eles estão simplesmente respondendo ao apelo de um Pai que está procurando aqueles que estarão vivos quando Cristo vier. Aqueles que terão a experiência que o Pai tem. Ele está procurando aqueles em que ele vai colocar o seu selo. O selo de Deus, o Pai e do Cordeiro. Terão o selo do Cordeiro porque manifestarão o caráter de Cristo. Mas terão o selo do Pai porque terão a experiência do Pai e não conhecerão a morte. Mas para isso não podem ter engano na sua boca. O Pai está procurando as suas primícias. O Pai está procurando. E se hoje pessoas estão se levantando em todo o mundo com o desejo supremo de louvar, honrar e glorificar o Pai, não é porque o Filho está sendo colocado de lado, mas sim porque o Pai está procurando aqueles que o servirão por toda a eternidade, sendo pessoas que não conhecerão, repito, a morte. Pessoas que estarão vivas quando Cristo vier. E se este levante ocorre, é porque o tempo está chegando. Irmãos, Cristo está procurando e Deus está procurando os seus. O Pai agora está procurando neste tempo. A hora vem e agora é. Irmãos, eu não vou cruzar a profecia agora porque seria muito cansativo. Mas, amados irmãos, eu lhes peço em Cristo Jesus que abram o vosso coração agora, porque nós vamos cavar um pouquinho mais fundo agora. Irmãos, existe, quer os irmãos creiam ou não, existe uma igreja que Deus chamou, assim como chamou o povo hebreu no passado. Essa igreja foi fruto de uma profecia. Essa igreja, ela simplesmente foi chamada, retirando, amados irmãos, retirando pessoas da metodista, da batista, da luterana. Deus foi retirando pessoas de várias igrejas e formando um povo. Esse povo, que foi o resultado de uma profecia que as pessoas lutam contra, repito, este povo que foi resultado de uma profecia, finalmente, chamado povo do advento, finalmente acabou fundando a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, irmãos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia não é a igreja que foi escolhida por Deus. Deus escolheu um povo. Esse povo formou a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ok? Então, a Igreja Adventista agora, por muito tempo, através dos seus pioneiros, nunca creu na Trindade, nunca. E trouxe ao mundo, irmãos, verdades fantásticas como o sábado, Daniel, Apocalipse. Foi a igreja chamada por Deus. Mas tão certo como a igreja de Jerusalém da época rejeitou o Messias, também a igreja adventista rejeitou finalmente verdades que não poderia ter rejeitado. Não poderia. E simplesmente, assim como
A igreja de Jerusalém na época, para crucificar Cristo, disse: não temos outro rei senão César, ou seja, escolhendo juntar-se a Roma, também a igreja adventista está se juntando a Roma e aceitou doutrinas romanas, como o próprio caso da Trindade. Agora, irmãos, prestem atenção nisso. Vejam, uma mulher igreja se apresenta para Cristo. Esta mulher, irmãos, por isso digo, prestem atenção, esta mulher, no versículo 18, é dito, esta mulher, no versículo 17, a mulher respondeu e disse: não tenho marido. Pensem numa igreja que adora imagens, e ela agora diz: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido, isso disseste com verdade. Irmãos, mulher em profecia é igreja. Uma igreja agora aqui que está no seu 6º marido, e Jesus está dizendo: não é teu marido, porque a igreja de Cristo só pode ter um marido, Cristo. Mas esta igreja, ela teve 5 e ela está no 6º marido. Apocalipse 17. Apocalipse 17. Na Bíblia, irmãos, na Bíblia, uma mulher que já teve 5 maridos é prostituta, não importa o que aconteça. Prostituta. 17:1. Veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças, falou comigo dizendo: vem mostrar-te a condenação da grande prostituta. É o mesmo caso, que está sentada sobre muitas águas. Vejam por quê. No versículo 9 é dito: aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher está sentada. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais a igreja está sentada. E são também 7 reis. 5 já caíram. Essa é uma igreja. Os reis dela são... Quem são os reis dela, irmãos? Os reis dela são os papas, que desde 1929, com o Tratado de Latrão, passou a ter reis. A monarquia absoluta papal inicia-se em 1929 com o Tratado de Latrão. Então ela está apresentando aqui o tempo do 6º marido. Irmãos, tempo do 6º marido, repito. E o que é dito? 5 já caíram, um existe, outro ainda não é vindo, quando vier convém que dure pouco tempo. Quero me fixar apenas nisso. Um momento, podemos estudar mais a fundo essa profecia, mas apenas por um momento, permitam-se entender que a Bíblia, ela é perfeita, ela é um conjunto de verdades entrelaçadas. Tudo está conectado. Irmãos, a Igreja Católica Apostólica Romana, o 6º marido foi João Paulo II. João Paulo II assume em 1978, morre no ano 2005. Prestem atenção nisso. O 6º marido assume em 1978. Se está correta a alusão que se faz profética a João 4, a mulher igreja está com o seu 6º marido, só que vejam o texto. Vejam o texto, versículo 23 de João 4. A hora vem e agora é. Que hora seria essa futura e agora é? Futuro porque será no futuro, a hora vem. Agora é no tempo que a Igreja Católica estiver no seu 6º marido, nem a Igreja de Jerusalém moderna, nem a igreja que tem a verdade, que foi chamada para pregar a verdade, adorará o Pai. Porque ela não estará mais adorando a quem? O verdadeiro Deus. 1978, o 6º marido. 1980, cravado na Assembleia de Dallas. A Igreja Adventista do 7º dia aceita documentalmente a Trindade. E a Trindade passa a ser a religião oficial, a doutrina oficial da Igreja Adventista, que até então não era. Coincidência? Me perdoem, mas eu não acredito nisso, meus amados irmãos. Não acredito. Como disse um amado irmão nosso, que uma vez escreveu um livro.
São muitos os detalhes para que tudo esteja certo. Mas, diz ele, mas são muitas as coincidências para que tudo esteja errado. Irmãos, não há coincidência na palavra de Deus. Não há, meus amados irmãos. Mulher em profecia é igreja. Marido da igreja é papa. Uma igreja samaritana que adora imagens. Irmãos, não nos enganemos. A não ser que a gente não queira, irmãos, nós realmente, a não ser que nós não queiramos e fechemos os olhos e dissermos, não pode ser assim, Senhor, não pode ser assim. Bom, muito bem, irmãos. Lembre-se, povo expulso das igrejas por não aceitar mais a Trindade. Jesus disse que ia acontecer. Expulsaram porque não conhece o Pai nem o Filho. A verdade nossa, irmãos, é que a vida eterna, esse texto de João 17,3, é para nós, de fato, o nosso grande texto ao mostrar a realidade de Deus. Agora, irmãos, se nós realmente queremos ficar com a Bíblia em todos os aspectos, e com isso quero encerrar. Irmãos, o livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 1, Apocalipse 1, versículo 1, que já lemos várias vezes, mas vamos pegar novamente. 1. E eu não vou entrar nos detalhes todos das profecias, irmãos, porque não é o caso hoje. Os irmãos orem, falem com Deus a respeito, e Deus vai lhe mostrar. Não é necessário que a gente faça nenhum malabarismo teológico aqui. Apocalipse 1, versículo 1. Né? O texto, irmãos, é tão simples quanto necessário nos dias de hoje. Existe, irmãos, uma hierarquia celestial que é completamente destruída pela Trindade. Não adianta, irmãos, nós imaginarmos, né, que a Trindade é algo além daquilo que o papado diz que é. A Trindade simplesmente ensina que há um Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, todos eles são coeternos, todos eles são oniscientes, todos eles são onipresentes. Todos eles, sendo Deus, têm todas as atribuições do Pai. Mas, irmãos, pergunto, Jesus está na terra e ele diz assim, o dia e a hora da vinda, somente o Pai sabe. Ele deixa claro, só o Pai que sabe. Nem o Filho do Homem sabe. Apocalipse 1:1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Espere aí, meus irmãos. Quem deu para quem? Deus lhe deu. O Pai deu para o Filho, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Hierarquia celestial, irmãos. Pai, Filho, anjo, servo, servos. Isto é a hierarquia celestial. Isto é, repito, a hierarquia celestial quando se fala de pessoas, seres envolvidos no plano. Agora, onde está o Espírito Santo aqui? O Espírito Santo está presente entre a conexão de Deus ao seu Filho, do seu Filho ao anjo, do anjo ao seu servo e do seu servo aos seus servos. Neste exato momento, o Espírito de Deus está agindo no coração de cada um de nós para que compreendamos o que estamos estudando. Mas quem traz a revelação do Apocalipse como ser é o anjo. Quem revela é Cristo. E quem entrega a Cristo é o Pai. Esta hierarquia, repito, é completamente destruída pela doutrina da Trindade. E mais, Cristo, não importa quanto queiram se debater, não está escrito em um único lugar na palavra de Deus que Cristo seja onisciente. Não está. Em nenhum lugar. Nós podemos falar da onipresença desde que entendamos pelo seu Espírito. A onipresença de Cristo é feita através do seu Espírito. Nesse exato momento, o Espírito de Deus está com os irmãos e está conosco aqui. Mas Cristo em pessoa está no céu. Cristo em pessoa está no céu, irmãos. Certo? É preciso entender isso. O Júnior Ramos está colocando aí algo que vale a pena os irmãos apenas mensurar. Deus o Pai, apenas divino, aquele de quem são todas as coisas, que entrega ao Filho. Irmãos,
Tentem entender isso. É do Pai que é dito na Bíblia que não há mudança nem forma de variação. É o Pai que não muda. O Filho mudou. O Filho mudou de Verbo para Cristo. De Cristo, que era apenas divino e era unigênito, para Jesus, o primogênito. De divino para divino humano. O Filho mudou de profeta ou Messias prometido para sacerdote. De sacerdote para sumo sacerdote. De sumo sacerdote, finalmente, para rei, que virá nos buscar. O Pai não tem sombra de variação. Nenhuma. Absolutamente nada. Pensem nisso, amados irmãos. De Cristo, irmãos, é dito no capítulo 1, versículos 12 a 14. De Cristo é dito: virei-me para ver quem falava comigo. Virando-me, vi 7 castiçais de ouro. No meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos... Preste atenção nisso, amados irmãos. Pés. Tem pés. De uma veste comprida, cingido pelo peito com cinto de ouro. Sua cabeça. Tem cabeça. Isso está escrito, por mais que pareça simples. Cabeça. Cabelos brancos. Cabelos como a neve. E os olhos. Tem olhos como chama de fogo. E os seus pés têm pés, semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz, como a voz de muitas águas. Tinha na sua direita 7 estrelas, etc, etc, etc. Do Filho é dadas as características de uma pessoa, de um ser. Características de uma pessoa. Se apenas dissesse geme, voz, isso não são características de uma pessoa, irmão. Características, braço, mão, perna, cabeça, cabelo, isso é ser, isso é pessoa. No livro de Daniel, capítulo 7, Daniel, capítulo 7, está escrito, irmãos, Daniel 7, versículo 9. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Aqui é o Pai. O Pai se assenta. Sua veste era branca como a neve, o cabelo, ele tem cabelo. Cabelo da sua cabeça, ele tem cabeça, irmãos, como a neve. Cabelo da sua cabeça como a limpa lã. Seu trono, chamas de fogo, as rodas dele. Características de um ser, de uma pessoa, de um ser verdadeiramente. Onde em toda a Bíblia nós vamos encontrar uma característica do Espírito Santo. Característica pessoal. Ah, mas ele fala, ele geme, irmãos, isso não é característica de uma pessoa. A Bíblia fala aos nossos corações, mas ela não é uma pessoa. Ela repreende, mas ela não é uma pessoa. Ela exorta, mas ela não é uma pessoa. Por favor, irmãos, fiquemos com o que está escrito. Apocalipse, capítulo 5, versículo 1, finalmente. Apocalipse 5, versículo 1, novamente. Este mesmo Pai vai ser apresentado como um ser. Vi na direita, mão direita do Pai, tem mãos. Vi na direita do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E Cristo, amados irmãos, ensina-nos, como dissemos, isto pode parecer simples, né? Por quê? Porque quando nós estudamos a palavra de Deus, nós precisamos aprender, como dizemos em todo o início, né? Que se nós não aprendermos a estudar com todos os detalhes, nós realmente, irmãos, vamos nos perder em questões teológicas. Porque de fato é assim. Agora, a pergunta final é Lucas 24, 39. Lucas 24, 39. Vede as minhas mãos e os meus pés. Vede, olha para as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Irmãos, sinceramente, eu acredito que se nós
Deixarmos pura e simplesmente que a palavra de Deus diga. Ah, não adianta, irmãos, nós inventarmos. Em todo momento, o livro de Apocalipse e todos os livros da Bíblia fazem um esforço para nos ensinar, principalmente nos tempos em que vivemos, que nós temos que ser o povo do está escrito. Não vou entrar aqui em texto, eu sei que existem pessoas que creem no Espírito e Profecia, né, nos escritos da senhora White, deve ser respeitado isso, né? Eu acredito nos escritos dessa senhora, ainda estou procurando alguém que me prove um texto dela errado, mas isso é uma questão muito pessoal, irmãos, muito pessoal. Nós precisamos ficar com a Bíblia e a Bíblia somente se vamos realmente ensinar o mundo naquilo que é verdadeiro. Esta própria senhora, que muitos tentam defendê-la, acabam fazendo dela, infelizmente, uma Maria, assim como Maria para os católicos, infelizmente, Ellen White acaba sendo para muitos hoje, que se dizem adventistas, os outros, né? Irmãos, fato é que ela própria escreveu: Deus terá um povo que tenha a Bíblia, e somente a Bíblia, como única regra, norma de fé e prática. Pensem nisso, amados irmãos. Ela própria escreveu, porque muitos usam textos dela para dizer que ela cria na Trindade, etc, etc, etc. Né? Mas ela própria escreveu, né, que, de fato, o povo da reta final, Deus terá finalmente um povo que tenha a Bíblia, e somente a Bíblia, como única regra de norma, fé e prática. Irmão Marcílio, eu passo a palavra para o irmão. Tem uma pergunta aí que o irmão Doriva fez, mas eu passo a palavra ao irmão e depois, se o irmão quiser, a gente avança, tá bem? Glória a Deus. Sua voz está bem longe, irmão Marcílio. Fala mais perto, Marcese. Sua voz está muito longe. Irmão Rogério. Pois não, pode falar. Ok, vamos ver se tem algum irmão que pode fazer alguma colocação lá na sala, a gente responde. O pastor Juliano vai falar, mas antes eu coloquei aqui no chat da sala interna aqui uma colocação da Janaína de Souza. Ela faz uma colocação aqui, não sei se o irmão leu aqui, obrigado. Bem lembrado, a paz, irmãos. Gostaria de saber como ficaria a questão da consideração de Cristo como Deus. Eu acho que no tempo que ela colocou isso aí, eu acho que já foi até respondido. Não sei se o irmão quer fazer alguma colocação ou não. É preciso entender sempre, né? A questão é a seguinte: nós precisamos, porque no passado os fariseus, os doutores da lei, os pastores usavam uma técnica que era a seguinte: quando eles queriam fazer o povo imaginar que o que se estava ouvindo era absurdo, completamente absurdo, Jesus falava uma coisa e eles, para mostrar que aquilo era absurdo, eles rasgavam as vestes. Hoje os pastores usam isso como uma arma também, nada mudou. Você fala que Cristo não é Deus, não, eles querem rasgar as vestes, não, olha que absurdo, olha. Irmãos, é simples, nós precisamos, e repito, nós somos o povo que usa o está escrito. Tá? Então, a pergunta da irmã foi muito bem colocada, né, com uma precisão cirúrgica. Como considerar a Cristo, certo? Então, como considerar a Cristo como Deus? Ah, mas como assim? Como assim, Rogério? Isso é absurdo. Irmãos, por favor, calma. Se Cristo agora se apresenta diante de você, você deve considerá-lo como Deus. Por quê? Porque ele representa o próprio Pai. Ok? Ele representa o próprio Pai. Então, quando ele está diante de você, é como se o próprio Pai estivesse presente. Por isso ele disse para o discípulo: será possível? Quem vê a mim, vê o Pai.
Agora a questão é, ele é Deus? Não, ele não é Deus. Deus há um só, verdadeiramente. Há um só Deus pessoal, que é o Pai. E há um só Cristo, um só Salvador pessoal, que é o Filho. Então, quando nós perguntamos, espera, mas Deus também é Salvador? Sim, é. A Bíblia diz que ele estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então o Pai também é Salvador da humanidade, mas na pessoa do seu Filho. Então Deus é Salvador, mas não é um Salvador pessoal. Assim como Cristo não é um Deus pessoal. Como pessoa, somente o Pai é Deus. Ok? Ok. Pastor Juliano. Irmão Rogério, essa questão de Deus, o próprio Jesus faz uma colocação muito interessante lá em João 10, 35, né? Quando questiona, ele falou, a palavra de Deus diz, vós sois deuses. Né? E diz, as escrituras não podem falhar. É muito interessante isso. Agora, uma das coisas que às vezes eu fico questionando comigo, e com meu Pai Celeste, nosso Deus, é certas colocações que o próprio Jesus fala. Ali em João 14, no verso 25, Jesus ele fala sobre o Espírito Santo, fala assim, o Espírito da verdade, quando ele vier, ele vos ensinará todas as coisas e vos lembrará tudo que eu tenho dito. A quem que está referindo? Ao Espírito Santo. Amém. Agora, como é que uma pessoa se diz, né, que tem o Espírito Santo e não entende essas coisas, questiona essas coisas? Se o Espírito Santo ele veio exatamente para a obra de esclarecimento. Lá em João 16, 8, fala, quando ele vier, ele convencerá o mundo. Esse mundo aí é povo, é humanidade, não é globo, não é cosmo. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, olha bem, hoje nós temos um homem que pega um microfone, e esclarece isso de uma maneira muito clara. E além dele, tem o Espírito Santo que vai trabalhar nos nossos corações. Aí eu me pergunto, mas por que as pessoas têm dificuldade de entender uma coisa que está tão clara? Porque, como o meu irmão falou, não creio no que está escrito. Porque se a gente parar e analisar, à luz do Espírito Santo, o que nós estamos lendo na palavra, ela por si só já nos esclarece. Mas nós, como a sua irmã fala com muita sabedoria, irmã, nós, lamentavelmente, fomos enredados uma infinidade de doutrinas de homens que não tem nada com a palavra de Deus. São apenas, como diz lá, Marcos 7, 6 e 7, são doutrinas de homens, não é nada, doutrinas de homens. E nós continuamos dando mais ouvido, mais credibilidade àquilo que os teólogos falam nos seus livros ou nos seus discursos do que aquilo que está escrito na palavra. Então, se prestarmos atenção no que está escrito e deixar o próprio Espírito Santo nos guiar a essa verdade, não teremos dúvida nenhuma daquilo que Deus fala. Amém, amém. O irmão Júnior, Marcílio, se me permite, o irmão Júnior colocou aí, né? Então, isso vem também em forma de pergunta. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Repito, está escrito. Sendo Deus? Não. Sendo em forma de Deus, certo? Forma é forma, irmãos. Como é que entendemos isso? Veja que o texto não é Jesus Cristo, é Cristo Jesus. Há uma razão para isso. Por vezes os irmãos vão ver Jesus Cristo, por vezes Cristo Jesus. Porque está exaltando aqui a divindade primeiro. Jesus humano, Cristo divino. Então, lembre-se, Cristo Jesus. Quem foi que Nabucodonosor viu lá na fornalha? Cristo. Ele não viu Jesus ali, ele viu Cristo. Ele viu o divino. Quando ele olha e diz, não jogamos ali 3? Pois é, como é que tem 4 e um tem a forma?
forma de um filho de Deus. Então vejam, Cristo tendo a forma de Deus, sendo na forma de Deus, mesmo assim não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele próprio disse, o Pai é maior que eu. E vejam, irmãos, isso não é um atestado de humildade, não se enganem. Jesus nunca faltou com a verdade. Jesus falou, o Pai é maior que eu, porque isso é verdade. O Pai é maior que ele. Ele não disse apenas, como dizem os pastores, Cristo, porque foi humilde e falou, mas eles são iguais. Não, não são iguais, porque ele falou, o Pai é maior que eu. Bom, mais uma coisa. MGS Confecções. Então Jesus nunca devemos adorar como o próprio Deus, sempre devemos adorar Jesus. Por uma razão muito simples, amados irmãos, porque o Pai mandou. O livro de Hebreus diz, inclusive, né? Todos os anjos de Deus o adorem. Nós devemos adorar Cristo porque nos foi ordenado, e não só por isso. O verdadeiro cristão vive de toda palavra que vem da boca de Deus. O problema é que, mais um engano teológico. O engano teológico diz assim, não, só Deus pode ser adorado. Então, se Jesus não é Deus, você não pode adorar. Irmãos, se um dia nós chegarmos no céu, eu sei que não vai acontecer, mas apenas a título ilustrativo. Se um dia chegarmos no céu e Deus apresentar para nós o anjo Gabriel e disser assim, esse aqui é o anjo Gabriel, eu quero que vocês adorem ele. Nós vamos discutir com Deus e vamos dizer assim, não, senhor, não, de maneira nenhuma. Não, só Deus pode ser adorado. Não, não. Nós adoramos aquele que o Pai ordenar. E a Bíblia, o Pai ordena que se adore a Jesus. Ok, irmãos? Então, pura e simplesmente, porque está escrito. É isso. Mais um caso. Né? Por isso digo, irmãos, às vezes parece meio duro da gente entender algumas coisas, mas quero puxar só mais um texto aqui. Eu sei que tem mais alguns aqui. Só um pouquinho de... Tá vindo bastante coisa agora aqui, eu tô um pouquinho... Marcílio, se você puder me ajudar, porque eu tô num computador que não é meu, e o mouse tá correndo demais. Me ajude aí, por favor, Marcílio, na ordem que o irmão quiser, e faça as perguntas que aí os irmãos ouvem também, e a gente vai uma a uma aí. Nem que demore um pouco mais hoje, mas esse é um tema realmente muito importante, creio que vale a pena seguir. Bom, já o texto que o Júnior colocou está em Filipenses capítulo 2, se alguém quiser depois conferir lá, tá? Uhum. Filipenses 2, do 4 em diante. Ele colocou ali, irmão. A gente só, como o texto ele já colocou aí, a gente pegou só o... Irmão Rogério. Oi, pois não. Eu queria fazer uma observação. Quando você no começo foi para o Gênesis 3, né, falando do pecado original, ali da serpente com Eva. Se a gente prestar um pouco a atenção, a gente vai perceber que esse conceito trindade, ele aparece muito bem ali quando Satanás ele tenta seduzir a Eva, e a gente consegue ver uma possibilidade de existir um terceiro ser divino, né? Mais ou menos assim. É como se Satanás ele tivesse uma condição, né, de poder manipular a Eva, porque ele mesmo introduz uma falsa palavra, ou seja, ele tira do contexto, ele fala uma verdade, né, só que também ele coloca uma mentira, né, então assim, eu consigo perceber essa possibilidade, né, além de Deus, o nosso Pai, e de Jesus, o Filho unigênito, Satanás, ele em condição de igualdade com Deus e Jesus, a ponto de poder questionar o significado exato da palavra de Deus, propondo aquilo que ele disse, que de uma forma assim figurativa, totalmente diferente da instrução original do Criador. Eu creio que esse ponto trindade ele já começou bem ali no Éden, irmão Rogério. Não, tudo bem, irmão. Confesso que eu nunca parei para pensar nisso, mas enfim, né? Aí cada um, né? Deus pode mostrar a cada um detalhes que não vai mostrar para outros, mas enfim, pode ser. Irmão, se me permite, o Felipe Meirelles, se espírito não tem carne e ossos, como Cristo falou, como entender Deus é espírito, com o ancião de dias, com cabelos, etc. Irmãos, carne e ossos, tá? Em primeiro lugar, a questão de carne e ossos, lembrem-se, tá? Deus não necessariamente tem a carne e ossos. Lembrem-se que Deus, o Pai, é comparado a uma pedra, tá? Assim como Cristo é rocha, né?
a divindade é comparada à pedra. Cristo, rocha, e o Pai é comparado pedra de jaspe. Lembre-se, o próprio trono, tudo, né? Os cristãos, que em princípio são madeira, lembre-se que nós somos, os cristãos não, me perdoem, tá? A palavra de Deus diz, vejo homens como árvores os vejo. O homem nasce como criatura e é comparado à árvore. Quando ele aceita a Cristo Jesus como seu Salvador, ele passa a ser comparado à pedra. Lembre-se, Pedro, tu és pedra, e sobre esta rocha, que é Cristo mesmo, edificarei a minha igreja. Então, esse comparativo é feito para que a gente entenda que o homem, a partir do momento que aceita Cristo Jesus, de fato muda a natureza dele. Esse comparativo da pedra é para mostrar que a madeira queima, mas a pedra não queima. Ou seja, né, uma vez que você passa a ser um cristão, você é comparado agora a uma pedra, porque você não queima mais, ou seja, você não sofrerá a pena final, né, da destruição final, tá? Agora, como entender é espírito? Na verdade, lembrem-se sempre, meus amados irmãos, está escrito, me desculpem, mas eu quero que os irmãos coloquem isso, irmãos, assim, mas está escrito. O que é que está escrito desse texto? Deus é espírito e os que o adorarem devem adorá-lo em espírito e em verdade. Por que espírito? Porque é um ser espiritual. Sendo um ser espiritual, só pode ser adorado por seres espirituais. Entende? Então, a questão ali, Deus é espírito, não está mostrando um ser etéreo, mas sim mostrando que ele é um ser espiritual. Peguem o contexto do texto e os irmãos vão ver que é exatamente o que está sendo dito. Por isso diz, é preciso que os que o adorem em espírito, de forma espiritual e em verdade. Existem, então, duas razões pelas quais nós devemos ser sempre norteados na adoração. Em espírito, que é como seres espirituais, e em verdade. Né? Então, existem muitas pessoas que hoje adoram a Trindade em espírito, pessoas que realmente, né, não é em espírito só guiados pelo Espírito, elas têm no coração voltado para a adoração, mas não adoram em verdade. Nós não podemos julgar o espírito dessas pessoas, porque no coração delas, elas realmente querem adorar a Deus em espírito, mas está faltando a verdade. E uma vez que a verdade, né, seja levantada nos corações, elas passam a adorar a divindade e não mais a Trindade. Não imagine nos corações dos irmãos que divindade e Trindade possam dar paralelas, porque não podem. Ou você adora a divindade, ou você adora a Trindade. Não é a mesma coisa e nunca será. Aqui, deixa eu ver, gostaria de compreender o texto de Zacarias 12, 4 e 12, 10. O texto apresenta o próprio Senhor como o próprio Cristo sendo traspassado. Me ajudem por gentileza. Irmãos, puxem o texto, por favor, senão a gente vai demorar muito para cruzar os textos. Ali é facilmente explicável esse texto aí também. O Espírito da Verdade como não pode receber, amém, está falando de Cristo ali, né? Está falando do próprio Cristo. A grande certeza de um Deus trino para o Marcelo é 28:19. Mateus 28:19 é o que o irmão Doriva já tinha pedido, né? Do Deus trino. Irmãos, Mateus 28:19, tá? De fato, irmãos, hoje, nós, se formos acreditar, nós não podemos, pelo menos eu não poderia hoje, né, diante de Deus e dos anjos, dizer que Mateus 28:19 não é um texto bíblico e não poderia dizer que é. Nós sabemos, por exemplo, que existem vários estudiosos, inclusive a própria Bíblia de Jerusalém, que foi traduzida por irmãos protestantes também, não só por protestantes, mas por protestantes também, taxativamente diz que o texto de Mateus 28:19 não pertence ao original. Né? Diz que a fórmula trinitária foi levantada posteriormente, etc, etc, etc. Particularmente, né, o que eu acredito é que, ainda que o texto de Mateus 28:19 seja verdadeiro, ainda que seja, e pode ser, eu não vou entrar na discussão, eu sei que existe, olha irmãos, de todo lado aí argumentos e bons argumentos em favor ou contra eles, mas é um fato, Mateus 28:19, né, pura e simplesmente não é uma fórmula trinitariana. Pura e simplesmente, Mateus 28:19 diz, né, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu posso, irmãos, isso é um conceito também bíblico, né? Eu posso,
né, apenas com um exemplo mais fácil para nós, dizer, você está preso em nome da lei. Isso não quer dizer que você está sendo preso em nome de uma pessoa. Você está sendo preso em nome da lei que ali se apresenta. Agora, né, eu digo, em nome do Pai, uma pessoa, um ser, em nome do Filho, uma pessoa, um ser, e finalmente, em nome de uma lei, em nome, nesse caso, do poder de Deus. Lembre-se, o Espírito de Deus na Bíblia é comparado com o dedo de Deus, ou com o poder de Deus. Quando Cristo foi acusado de expulsar demônios por Beelzebu, no livro de Mateus ele diz, eu expulso pelo dedo de Deus, logo é chegado a voz do reino dos céus, e em Lucas ele diz, eu expulso pelo Espírito de Deus. Então vejam que ali mesmo é apresentado o Espírito como sendo o dedo de Deus. Por que isso? Porque de fato o Espírito procede do Pai. Sempre que o Espírito de Deus é apresentado como muito mais o poder de Deus. Maria, não tema receber José, não temas receber a Maria por tua esposa, porque o que nela está é do Espírito Santo. Se o Espírito Santo fosse um ser, uma pessoa, ali o texto seria bastante difícil de entender, porque estaria dizendo que de fato o filho, né, que ela teria na barriga seria do Espírito Santo. Mas o que se está mostrando ali é, não tema receber porque o que nela está é do Espírito Santo. Não tema receber porque o que nela está é um milagre. Não tente entender, José, como é que Maria foi ficar grávida sendo virgem. Aceite pela fé que é um milagre, porque é a única coisa nesse momento que você pode entender, ou seja, é pela fé. Né? Então, o Espírito de Deus é sempre apresentado como, de fato, milagre. Né? Sobre a casa... perdão. Pois não, pastor José. Atos 2 fala, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Como? Ali em Atos 2, recebereis poder... Amém. Receber sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo ali como poder. Correto, né? Jesus soprou sobre os seus discípulos e disse, receber o Espírito Santo. Enfim, irmãos, né? São muitas as questões, né? Nós nem esgotaríamos o texto aqui. Marcílio, eu devolvo para você porque eu preciso realmente descansar e assim, a gente pode, inclusive, se os irmãos quiserem dar continuidade a isso, tá? E pegando outros textos que os irmãos tenham dúvida, não quer dizer que a gente vai poder responder a todos, mas eu me comprometo com os amados irmãos a responder aquilo que a gente já estudou e que pode ajudar, será um prazer. O próprio pastor Juliano também pode ajudar, enfim, né? Todos nos ajudando aqui, ninguém, né, é dono da verdade. Eu vou responder uma última questão só aqui, se me permitem, que é do Francisco Eleilson, que é João 1:1, e depois a gente pode realmente seguir daí, né, para uma nova participação dessa. Tá bem, Marcílio? Deixa eu só pegar João 1:1 para o irmão... que o irmão Eleilson colocou aqui. João 1, né, os irmãos têm algumas versões aí. No princípio. Abri aqui a Bíblia para pegar, mas no princípio, né, no princípio era o verbo, e o verbo, deixa eu pegar o texto aqui. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Se os irmãos puderem, pela fé, aceitar isso, né? Esse texto, os irmãos vão ver, por exemplo, que no original a palavra com, no e em pode ser traduzida com a mesma relevância, né? Particularmente, eu acredito de todo o meu coração aqui no seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava em Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Por favor, tenham em mente apenas o seguinte num primeiro momento. Nós temos dois princípios aqui. O princípio do princípio, que é o primeiro de João 1:1, e o princípio da criação da terra, é o princípio de Gênesis. O princípio primeiro de João 1:1 é o princípio antes da criação da terra. O princípio de João 1:2 é o princípio da criação da terra. Na criação da terra, lá em Gênesis, ele estava no princípio com Deus. Ele,
não é mais o verbo, é ele, é Cristo. Cristo estava com Deus na criação. No princípio do princípio, ele era o verbo. Então, irmãos, primeiro, verbo em Deus. Segundo, Cristo com Deus. Terceiro, Jesus Cristo ou Jesus conosco. Jesus Cristo agora no céu, em nós. Por isso diz, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei a ele, cearei com ele e ele comigo. São os 4 princípios de atuação de Cristo e João 1.1 nós podemos explicar num outro momento como explicar esse era Deus. Tá? É bastante fácil de entender se a gente realmente abrir o coração para entender como era. Agora, independente do que se diga, por favor, fique com isso nesse momento. Não era Cristo. O verbo era, não é. O verbo era. No princípio era o verbo, e o verbo estava em Deus, e o verbo era Deus. Há uma explicação bastante razoável para isso, ao entender que o Pai é de eternidade a eternidade, e o Filho é desde a eternidade. Como poderia o Filho ser Deus, se ele, a Bíblia mostra claramente que é desde a eternidade, e o Pai somente de eternidade a eternidade? Porque há um princípio em que o Filho não é criado, mas o Filho é gerado. Por isso mostra a sabedoria. No princípio fui gerada. Ok? Ok. Irmão Marcílio. Glória a Deus. Ok, perfeito. Irmãos, eu agradeço imensamente a participação de todos. Hoje, não sei se o Rogério percebeu, nós tivemos diretamente na sala, atingiu o ponto de 40 espectadores aí no estudo de hoje. Provavelmente tem muito mais, as pessoas que não fazem o link. É bem interessante isso. Amém. Bom, Louvado, né? amém. Vamos fazer uma oração final, irmão Rogério. Marcílio, por favor, meu amado, não esqueça de fazer o apelo aos amados irmãos e irmãs que, né? Pode fazer, Rogério, eu sempre esqueço. Não, que os irmãos apenas, por favor, tá, irmãos, não é que ninguém aqui quer holofote, nós não precisamos disso, nenhum de nós, mas lembre-se, nós somos todos irmãos, estamos todos buscando, Deus está chamando nós como um povo. Irmãos e irmãs, por favor, façam a sua parte. Ao encerrar o Hangout, façam um comentário que seja mínimo, não importa, apenas para que a gente possa ter pessoas, entende? Porque quanto mais nós tivermos aí positivo, quanto mais nós tivermos comentários ali, mais as pessoas vão buscar, mais o próprio YouTube lança daí como esses estudos, assim, como esses materiais na ponta, né? Eu não sei exatamente como funciona, mas eu sei que se nós colocamos, se nós participamos, realmente isso ajuda para que a gente possa alcançar mais pessoas. Vamos alcançar aqueles que têm que ser alcançados, mas vamos fazer a nossa parte, tá bem? Amém. Podemos orar, irmão Marcílio? Sim, por favor. Marcílio, deixa eu só mandar um abraço aí. Parece que falou que o Celso está na... Está aí o soldado Celso, aí lá de Belo Horizonte, né? E a Valéria, né? Muito tempo estava falando sobre elas hoje. E o Marcílio falou que elas entram na sala. Eu fiquei muito contente de saber que o Celso está aí. A Valéria, não sei se também a Marta Cristina também está presente. A Lucivane lá está lá nos ouvindo. E eu quero reforçar esse apelo do irmão Rogério. Irmãos, é muito importante fazer isto, porque isso valoriza o estudo e até o sistema também, dá mais credibilidade, né? Porque vê que muitas pessoas estão participando, há um interesse coletivo de participar desse estudo. Então é muito bom a manifestação dos irmãos. Amém. Amém. Ok. Vamos orar então, Vamos orar. irmãos. Grandioso Pai Celestial, nós queremos agradecer imensamente ao Senhor, Pai, porque nós acreditamos de todo o nosso coração que o Teu Espírito esteve atuando entre nós. Nós te agradecemos, Senhor, por cada uma dessas almas maravilhosas que o Senhor trouxe até nós. Amém. Pai, particularmente, nós queremos te pedir que o Senhor nos faça dignos delas, Senhor.
Nós sabemos que pecadores como somos, podemos machucar os nossos irmãos, às vezes com um comentário, com algo, mas que o Senhor possa, Senhor, ser tudo realmente em todos e possa se cumprir, meu Pai, a palavra e a oração que teu Filho fez quando aqui esteve na terra, Pai. Que eles sejam um, como eu e tu, ó Pai, somos um. Que o Jackson, o Júnior, o Admilson Aquino, o Felipe, a Maria Conceição, a Edilza, o pastor Juliano, o Marcílio, a irmã Joana, o irmão Robson, o irmão Felipe, o irmão Leandro, a irmã Maria Conceição, irmãos, Pai Celestial, a Irene, Senhor, se nós esquecemos de algum, o Aquino, Pai, o Jonathan, o Davi Ribeiro, o Daniel, Pai, todos esses amados irmãos, a Valéria Madureira, essa pessoa que MSG Confecções, eu não sei, o Celso, todos eles, Pai Celestial, não permita, Pai, que nós em algum momento, de alguma maneira, possamos ferir esses corações, Pai. Que eles possam se regozijar na Tua verdade, Pai. Que eles possam, de fato, ter, pelo Teu dedo poderoso, Pai Celestial, as palavras escritas no coração dele. Nós sabemos que foi um dia de sábado, meu amado Pai, que o Senhor deu a João as maravilhosas verdades do livro de Apocalipse. Alimenta o Teu povo, Senhor, alimenta os Teus servos. E cada dia mais, Pai, naquele grande dia, quando Teu Filho vier buscar os que te pertencem, não permita que nenhum de nós falte, Pai. Não permita, Senhor, que o ouro do mundo, as belezas que ainda tem nesse mundo, os atrativos mundanos, desviem o nosso foco do Senhor. Pai Celestial, nós queremos nesta noite que os Teus anjos escrevam no livro, Pai, para testemunho de todos nós que aqui estamos. Hoje, Pai, neste dia, não amanhã, no dia 29/4/2016, nós queremos fazer um novo compromisso com o Senhor, de servir o Senhor por toda a eternidade. E, Pai, nós temos liberdade absoluta para fazer conosco o que o Senhor quiser. Se o Senhor tiver que tirar, Senhor, bens terrenos nossos, tira-os, Pai, se esses bens finalmente vão fazer com que percamos a salvação. Tira, Pai, de nós o que for necessário. Lapida nosso coração, limpa-nos inteiramente. Pai, nem que a gente sofra nesta terra, mas para que um dia possamos abraçar a Teu Filho, possamos abraçar de todo o coração e dizer, Senhor Jesus, muito obrigado, porque um dia o Senhor morreu na cruz do Calvário e não morreu em vão. Vê que estamos aqui, Pai Celestial, com todos aqueles que são fruto do Teu amor. Pai Celestial, que esteja escrito isso como testemunho nosso, para que no dia que o diabo for acusar o pastor Juliano, a mim, todos esses irmãos, por qualquer pecado que em algum momento cometamos, por algum tropeço, o Senhor possa usar isso como uma declaração nossa, que diz, Pai, se pecamos, não é porque o Senhor é ruim, não é porque o Senhor é errado, pecamos porque somos falhos e pecamos porque ainda não entendemos a grandiosidade da Tua lei. Grava nos nossos corações, conforme o Senhor prometeu. O Senhor prometeu, Pai, que gravaria no coração dos Teus servos a Tua lei. Faze-o, Pai, para que nós amemos e meditemos na Tua lei, como Teu Filho, que disse, quanto amo a Tua lei. Pai, dê um restante de sábado cheio da Tua presença a todos esses amados irmãos, a todos que um dia ouvirão a Tua palavra. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos, pedindo-te também que derrame do Teu Espírito em porção dobrada a todos nós, hoje e sempre. Amém. 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 Glória a Deus. Bom, irmãos, boa noite a todos. Boa noite, irmão Robson, pastor Juliano, irmão Rogério Buzzi e todos os demais irmãos que estão na sala. Nós voltamos na próxima quarta-feira com a continuidade do estudo da 7ª carta à Laodiceia, Apocalipse 3:15. Amém. Boa noite a todos. E aqueles... Boa noite a todos. Boa Um noite. abraço, irmão. Estamos na sala. Deus abençoe. Um feliz sábado a todos. Com Amém. muita paz no coração. Amém. Aqueles que eu porventura não citei o nome, lembrem-se, vocês estão inscritos no coração de Cristo e no coração do Pai. Então, descansem nele também. Amém. Boa noite a todos. Boa noite, irmão Marcílio, irmão Rogério, pastor Juliano. Deus abençoe a todos vocês. Amém. Amém, irmão. Fica com Deus aí. Esposa, Robson. Pode deixar, eu estou mandando, pastor Juliano. Obrigado, viu? Amém. Deus abençoe, irmão. Feliz sábado para vocês aí.
Dona Joana, não vi a vozinha dela, né? Não, ela não está aí, não. Melane, Tereza Cristina, não sei se ela participou. Saudades da Tereza Cristina. Não Celso esqueça, está mandando um abraço, pastor. não esqueça, irmãos e irmãs, do seu comentário final, por favor, tá bem? Ok. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.